Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Andressa Caio, como algumas pessoas já me conhecem, e faz 2 ou 3 dias que eu tô tentando gravar esse vídeo e não consigo, não tava conseguindo. E agora eu consegui, finalmente. Gente, teve algumas pessoas que me pediram para mim dar meu testemunho, para mim contar meu depoimento, a minha história de vida, o que eu passei. E elas falaram que isso ia ajudar muitas pessoas, que isso poderia resgatar muitas pessoas. Então foi isso que eu vim fazer aqui agora, pessoal. Pessoalmente, tá? Eu vim contar o meu testemunho, só que eu não vou poder contar inteiro, porque aí eu teria que falar um livro aqui para vocês, porque é muito grande e nós íamos ficar muitos dias para mim poder falar tudo. Eu vou contar abreviado, assim, meu testemunho, eu vou contar ele resumido, pessoal, para vocês, tá? Então, assim, como é que foi? O que acontece? Quando a minha mãe ficou grávida de mim, ela estava tomando remédio, ela estava tomando medicamentos para não engravidar mais, porque ela já tinha os meus 2 irmãos. Então, ela não queria mais filho. E aí, mesmo com medicamento, com remédio, os remédios que a minha mãe estava tomando, mesmo assim ela engravidou de mim, sabe? Mesmo assim eu vim ao mundo, eu nasci, né? E eu vejo que foi Deus isso, que Deus quis que eu viesse para o mundo, que eu viesse na Terra. Eu creio que foi Deus, né? Para mim ter nascido. E aí, pessoal, eu nasci, a minha mãe, ela aceitou daí, né? Ai, minha princesinha, minha menininha, ficou muito feliz, me aceitou muito bem e tal. A minha família, pessoal, sempre teve muita estrutura, a minha família tinha um patrimônio bom, tinha empresas, nós tinha casa na praia, o meu pai era muito rico, era de classe alta, né? A minha família, assim, tinha um nome, tinha patrimônio. E aí, pessoal, o que acontece, tá? Eu cresci muito bem, nunca me faltou nada, sempre ali, nas melhores escolas, nunca passei necessidade, né? E assim eu fui crescendo. Só que a minha mãe, na época, não era uma mulher de Deus. Ela não era. Então, ela colocava as mesmas roupas dos meus irmãos, ela colocava em mim. Vestia nós 3 filhos dela com a mesma roupa. E eu botava as roupas dos guri que ela me vestia. E assim eu fui crescendo, pessoal, no meio dos meninos. No meio dos meninos, brincando de carrinho, jogando futebol, de skate, videogame. Jogava aparelho, videogame com meus irmãos, era aparelho. E assim, eu fui crescendo assim, uma criança diferente. Até que eu fui para a escola, né? Comecei a estudar, fui, e aí na escola eu sofria bullying, gente. Sofria bullying dos meus colegas, eu era vítima deles. Como eu tinha o trejeito que o mundo fala, aquele trejeito que aí fora as pessoas falam, eu tinha esse trejeito. Eu nunca fui feminina, eu nunca fui delicada. Então, eu era vítima dos meus colegas. Me chamavam de vários apelidos horrorosos, sabe? Me chamavam de machorra, me chamavam de Kid Machado, de sapatão, me chamavam de tudo, assim. Eu era, assim, xingada pelos meus colegas mesmo, perseguida por eles. E aquilo ali me causou muitos traumas na época, assim. Fiquei uma criança com traumas. E aí eu cresci revoltada naqueles traumas e brigava com os meus colegas, daí brigava com eles, e aí vivia em psicólogo por causa disso, né? E aí tá, pessoal, aí o que acontece? E aí, falando da minha família, o meu pai, como ele não era um homem de Deus na época, né, também, o meu pai, ele traía a minha mãe, ele tinha amantes. E essas amantes, pessoal, teve uma amante dele que ela era batuqueira, ela servia as entidades, então ela fez muito trabalho, fez muitos batuques, trabalhos, feitiço para acabar com a minha família, para acabar com a gente, porque ela queria o meu pai. Ela queria o meu pai para ela, porque sabia que o meu pai era um bom partido, que o meu pai tinha dinheiro para sustentar os luxos dela. Então, a minha família, nós somos vítimas de feitiços, de trabalho. E na época, pessoal, a minha família não tinha proteção de Deus para se defender, para se proteger dessas entidades, desse mal. Então, pouco a pouco, pessoal, a minha família foi se despedaçando. O meu pai, o nosso patrimônio, a gente foi perdendo tudo, pouco a pouco, foi tudo se despedaçando, tá?
E aí nisso, pessoal, eu fui crescendo, aí já tava na minha adolescência, aí fiquei com os meninos, comecei a me envolver com os meninos, com meninas, aí virei bissexual, né? Virei bissexual. E aí comecei a ficar ali, me envolver com muitas pessoas, sair, festa, isso e aquilo, né? E droga, e bebida, sabe? E comecei a viver o mundo com tudo ali, droga, bebida, e ficava com quem eu queria, ficava com muitas pessoas. Aí passei a ser homossexual, deixei de ser bissexual e virei homossexual. Aí comecei a ficar só com mulher, aí não queria mais saber de guri, não quero mais saber de homem e tal. Tá, comecei assim, aí eu sofri muito nas mãos das mulheres, pessoal, muito mesmo, porque eu tinha um vazio dentro de mim, eu tinha um buraco dentro de mim que nada preenchia, coisas e pessoas não preenchia esse vazio que eu tinha, esse buraco. Nada preenchia, nem coisas e nem nada. E aí eu tinha muita assim solidão e não dormia de noite, vários problemas, droga, e ficava só com mulher. Foi assim que eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus há muitos anos atrás. E ali, pessoal, quando eu cheguei ali a convite de uma vizinha minha, né? Quando eu cheguei lá, eles me trataram muito bem, foram uma família para mim, não me julgaram, foram assim pais, mães para mim. E aí a minha vida realmente mudou na época, pessoal. Isso há anos atrás, como eu disse, mudou a minha vida, o meu comportamento, o meu caráter, eu busquei o Espírito de Deus. E aí tudo foi mudando e a minha vida realmente mudou. Eu fui batizada no Espírito Santo, pessoal. A minha vida mudou de verdade, sabe? E aí eu vi que tudo começou a mudar na minha vida, que a minha vida estava diferente. Só que tem um porém de tudo isso, tem uma coisa. Tem um porém de tudo isso. Na época, pessoal, só mais uma coisa, antes que eu me esqueça aqui de contar. Na época, como Deus mudou a minha vida realmente, Ele me honrou, né, porque eu obedeci Ele e tal. Na época, pessoal, eu cheguei a dar meu testemunho para o Bispo Macedo. Na época, eu dei meu testemunho no Jornal da Igreja, nas páginas dos bispos, do Bispo Romualdo, do Bispo Guaraci. E porque Deus, ele mudou a minha vida realmente, sabe? Mas o que eu quero dar um parênteses aqui para vocês? Que testemunho dado, pessoal, não segura ninguém. Testemunho, nem você que está aí me assistindo agora, de repente você já deu um testemunho. De repente você já deu um testemunho grandioso para Deus, na igreja, pediram o teu testemunho e você deu. Mas eu falo aqui para você agora que testemunho, ele não mantém ninguém salvo no reino de Deus. O testemunho que você já deu na igreja, aquilo ali não vai te manter no reino de Deus até o fim. Isso aí não segura ninguém. Testemunho não segura ninguém na igreja, não. Não segura. Porque senão, na época que eu dei o meu testemunho, eu teria ficado aquela vez. Eu não fiquei, porque não segura ninguém no reino de Deus, testemunho. Pelo contrário, a gente tem que cuidar quando fala da nossa vida, quando a gente fala o nosso depoimento, a nossa história de vida, a gente tem que cuidar para a gente não cair. A gente tem que cuidar para a gente não acabar se desviando de tudo aquilo que a gente está falando, de tudo aquilo que mudou. Entendeu? Então, assim, pessoal, voltando, a minha vida mudou e tal, eu dei testemunho para a igreja. E o que acontece? Só que tem um porém. Eu desobedeci o Bispo Macedo. Eu desobedeci o líder da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu desobedeci. Porque o que ele sempre falou? Quem conhece a palavra do Bispo Macedo, que ele está sempre pregando e falando, sabe o que eu estou falando agora. Quem escuta o bispo sabe. O que ele fala? Quando a pessoa chega na igreja, né? O que ela faz? Ela vai buscar o Espírito Santo, ela vai buscar pelo espiritual dela, ela vai buscar nascer de Deus, ela vai buscar encontrar Jesus, conhecer Ele, ela vai buscar ter o Espírito de Deus dentro dela, ser batizada no Espírito Santo de verdade. E em segundo lugar, ela vai buscar pela vida sentimental dela, é o que o Bispo Macedo prega, gente. Não sou eu que estou aqui dizendo, o Bispo Macedo fala isso. Primeiro é o Espírito Santo, espiritual. Segundo lugar é a vida sentimental, porque ela é a base de tudo. Ela é a base de tudo na vida de uma pessoa. Inclusive está na Bíblia.
Inclusive está na Bíblia isso, pessoal. O que a Bíblia fala disso? A palavra de Deus fala que é melhor serem dois do que um. Tá escrito isso, é melhor serem dois do que um. Quem sou eu para ir contra a palavra de Deus? Jamais, pessoal. Então, na época que isso aconteceu comigo, né, há anos atrás, eu desobedeci ele, o Bispo Macedo, sabe? E eu também, na época, pessoal, também eu era do Godlywood, né? Para quem conhece o grupo das meninas da Igreja Universal, o Godlywood, que é um grupo maravilhoso, é um grupo que ajuda muitas meninas, que se realmente as meninas fizerem as tarefas, a vida delas vai mudar, muda da água para o vinho. E o que a gente tinha? A gente tinha uma tarefa semanal na época, né? Que era o quê? Assistir a terapia do amor e contar o que a gente viveu, quais as nossas experiências da terapia. E eu fugia disso, pessoal. Para mim, a terapia do amor era um saco, eu era preconceituosa, eu não gostava de assistir, eu passava longe dessa reunião. Eu dava desculpa na época para minha sister e para minha big sister. Eu dava desculpa na época para não assistir a terapia do amor, para fugir. Gente, eu fazendo isso, eu desobedecendo a direção do Bispo Macedo nessa questão, eu me afastei, pessoal. Porque eu deixei a porta da minha vida amorosa, eu deixei a porta da minha vida amorosa aberta para as entidades, para o diabo entrar e agir e fazer o que ele quisesse. E você acreditando ou não, o diabo existe. Existe porque está na Bíblia que ele existe. A Bíblia fala que ele existe. E ele está na terra rondando, andando entre nós. Então assim, ó, eu deixei a porta aberta para ele entrar e acabar comigo. E foi isso que aconteceu, gente. Foi na vida sentimental que eu saí, que eu caí. E me afastei da Igreja Universal. Me afastei de Deus, em primeiro lugar, né? De Deus. E aí a minha vida piorou. Virou um inferno, gente, um inferno. Eu comi o pão que o diabo amassou. Eu vi o diabo em carne e osso. Eu vi ele em carne e osso. Eu sei o que eu passei, gente. Eu sei, sabe? E aí foi aí que a minha vida piorou 1 bilhão de vezes mais. A minha vida piorou do que da primeira vez que eu entrei na Universal. Piorou muito mais. E aí, assim, pessoal, aí eu sofri muito. Aí realmente virei um homem transexual mesmo. Cheguei a mudar o meu nome no registro, sabe? Mudei mesmo meu nome no registro. Eu mudei o meu nome. E fiz tudo aquilo, pessoal, sabe? Tudo aquilo que uma pessoa desse meio LGBTQ quer ter na vida dela, eu tive, sabe? Eu participava de concursos de beleza, diversidade, para representar Canoas, para representar Porto Alegre. Eu fazia shows em paradas livres para multidões de pessoas, sabe? E eu tinha tudo, gente, tudo. Na época eu era muito conhecido nesse meio, sabe? Porque o que acontece? Eu queria satisfazer o meu orgulho e o meu ego. Então eu precisava da aceitação social. Eu queria a aceitação social de todo mundo. Eu quero aceitação. Então eu buscava a aceitação de todos, eu buscava fama. Eu buscava isso pra mim, porque eu queria estar no topo daquele meio LGBTQ, eu queria estar no topo, né? Gente, eu tinha tudo. Ficava com as mulheres lésbicas que eu queria, ficava com as mulheres transexuais que eu queria, né? Ficava com quem eu queria, ia, saía, viajava, fazia muitas coisas, gente. Gente, fazia de tudo, tudo eu fazia. E o que acontece, gente? Só que dentro de mim eu tinha um buraco, eu era vazia, eu era muito triste, entende? Dentro de mim, na verdade, eu estava mascarando tudo isso. Na verdade, era tudo uma aparência. As minhas redes sociais, quem me via lá como Caio Diogo Átila, né? Quem me via lá pensava, nossa, como ele é feliz, credo, se arruma bem, vai não sei aonde, tá sempre envolvido aí com as coisas. Mas não é, pessoal, não era tudo aparência, era tudo máscara, sabe? Eu tô aqui hoje pessoalmente para falar para vocês que era uma aparência, sabe? E aí eu fazia de tudo, fazia live para animar essas pessoas do meio LGBTQ, fazia live, fazia de tudo, tinha tudo, que nem eu falei para vocês, eu tinha tudo.
Só que eu não era feliz, gente. Dentro de mim tinha um buraco, um vazio enorme, imenso. Até que um dia, pessoal, em tudo isso que eu falei pra vocês, que nem eu falei também da transição, né? Tomava hormônio, comecei a fazer o tratamento hormonal pra ser homem, pra ter barba, pra criar pelo, pra ter músculo, queria ser homem, que a minha voz engrossasse, sabe? E mudei meu nome no registro mesmo, passei pra Caio Diogo Áquila, mudei o nome. Então, assim, ó, o que acontece, gente? Aí o meu corpo nem aceitou esses hormônios de homem, esses hormônios, esses anabolizantes, que é o que fala, né? Que é o nome legítimo, anabolizantes. O meu corpo nem aceitou isso, sabe? O meu corpo rejeitou isso, essa droga, essa substância. Tanto é que eu passei mal, eu fui 2 vezes para a emergência do hospital ser socorrida, porque eu estava tendo ataque cardíaco no meu coração acelerado a 1000 e não voltava ao normal, meu coração a 1000 por hora e não voltava. Quando eu cheguei lá no hospital na emergência, a enfermeira olhou para mim e falou: nossa, tu tem sorte de estar viva, nem era para te estar viva mais. Mas hoje eu sei, pessoal, que foi Deus, não é que não era para mim estar viva, é que foi Deus, por isso que eu não morri aquela vez com os anabolizantes, porque Deus não deixou com que eu morresse. Então assim, pessoal, então o que acontece? Aí eu me envolvi com uma mulher transexual, pessoal, aonde eu coloquei todas as minhas fichas, onde eu coloquei toda a minha vida e apostei tudo nesse relacionamento. Me envolvi com ela, a gente se dava muito bem, se entendia, porque era um casal trans, então um entendia o outro, sabe? E aí a gente se envolveu, ficou um tempo junto. Aí eu fui lá na família dela, no caso dele, né, uma mulher trans. Fui lá na família dela. E só que aí ela era batuqueira, né, filha de santo. E servia essas entidades. Eu sei que da noite pro dia ela não quis mais saber de mim. Ela virou a cabeça, como se alguém tivesse virado a cabeça dela. Ela não quis mais saber de mim. Aí falou: não te amo mais, não te quero mais, sai da minha vida. Começou a me humilhar, começou a me tratar mal, começou a me tratar como se eu não fosse nada na vida dela. Gente, aquilo ali, o chão dos meus pés saiu. Foi ali que a minha vida acabou. A minha vida acabou ali. Ali eu perdi a esperança de tudo. Quando essa mulher trans, esse homem, essa mulher trans foi embora da minha vida, como se ele tivesse levado a minha vida junto com ele. Como se ele tivesse levado a minha vida junto com ele. Porque eu apostei tudo nesse relacionamento e eu me frustrei, eu fui decepcionada. Eu fui enganada. Entendeu? E aí eu não quis mais saber de buscar ninguém. Eu não vou mais buscar pessoas porque eu já fiquei com muita gente, já me envolvi com muita mulher. Eu já fiquei com muitas pessoas, já me relacionei com muitas pessoas e nunca fui feliz. E eu não perdi a esperança. Não quero procurar mais ninguém. Não quero mais ninguém, não quero saber mais de nada, chutei o balde mesmo. Fui pro fundo do abismo. Foi onde a minha vida acabou. A minha vida ali encerrou. E foi aí, pessoal, no fundo do abismo que eu queria morrer. Eu já não queria mais viver, eu queria morrer. Eu procurava a morte, eu queria morrer. Foi aí que eu voltei na Igreja Universal, pessoal. Voltei. Quando eu entrei lá vestido igual um homem, que eu tinha mudado até meu nome no registro, eles foram uma família pra mim. Nunca me trataram mal, nunca me desprezaram, nunca, gente, nunca. E só mais um detalhe, antes que eu me esqueça. A primeira semana que eu voltei pra Universal, gente, assim, olha, a primeira semana eu tava lá na terapia do amor, nas primeiras cadeiras da catedral, vestida de homem, de sapato de homem, com o cabelo arrepiado, não tava nem aí pros outros. Tava nem aí pra ninguém, porque eu queria mudar de vida, porque eu voltei decidida, eu voltei determinada a mudar de vida, eu voltei querendo o futuro que Deus queria me dar. Foi assim que eu voltei, decidida. Então eu tava lá igual um homem nas primeiras cadeiras da catedral, mas ninguém nunca me julgou, gente. Ninguém nunca me apedrejou, ninguém nunca fechou a porta da igreja pra mim. Foram uma família pra mim, pessoal. Eu fui atendida pelo Bispo Guaraci, aqui no Rio Grande do Sul. Fui atendida pela obreira Rosilene Clara, pela Andressa Urach, que muitos de vocês conhecem a Andressa. Ela foi uma mãe pra mim. E eles nunca me julgaram, gente. Foram a minha família. Essas pessoas que eu tô falando o nome agora
são a minha família, eles são a minha família. Entendeu, pessoal? Então, assim, ó, e aí, pessoal, que nem eu tava falando que eu voltei decidida, aí quem conhece a Fogueira Santa sabe o que é a Fogueira Santa, né? E aí, na época, não tava tendo, não tava tendo. Aí eu resolvi, decidi, né? O próprio Deus me inspirou também. E eu decidi, vou fazer uma Fogueira Santa fora de época. Pedi um envelope branco no altar e fiz uma Fogueira Santa fora de época. Gente, eu tava vivendo a fogueira só eu na igreja, eu coloquei o meu tudo. Coloquei meu sangue no altar, coloquei o meu tudo ali. Geralmente, pessoal, as pessoas, elas vendem para sacrificar na Fogueira Santa. Elas vendem as roupas dela, as coisas, e pegam o dinheiro e sacrificam na Fogueira Santa. Fazem um sacrifício para Deus, né? Geralmente elas vendem. Eu não, pessoal, eu fiz diferente, eu não vendi na minha Fogueira Santa. Aliás, eu vendi também coisas na rua, né? Pastilha e tal, eu vendi coisas na rua. Mas eu digo em questão de roupa, eu fiz diferente. As minhas coisas pessoais eu não vendi. Eu peguei, na época eu era da Força Jovem, né? Do grupo jovem. Eu peguei, fui lá na Força Jovem, na minha tribo, falei com a obreira. E a gente viu lá, procurou lá os meninos, os guris mais necessitados, aqueles que mais precisavam. Foi o que eu fiz, gente. Aquele que não tinha um casaco para colocar, eu peguei o meu casaco, eu dei para ele. Aquele que não tinha um tênis para vestir, eu dei os meus tênis para ele. Sabe, gente? E daí eu peguei tudo, meus perfumes, roupa de homem, coisas caras, sapato de homem, casaco, manta. Peguei tudo e dei para os meninos do grupo jovem, tudo, pessoal. Na época, isso para mim foi um sacrifício, gente, foi. Para mim foi sacrifício pegar as minhas coisas todas no meu roupeiro e dar tudo, sabe? Mas eu fiz isso, pessoal, eu sacrifiquei, coloquei meu tudo no altar. Gente, e a minha vida mudou realmente, pessoal. As maldições da minha vida, elas foram quebradas. Eu fui nas raízes para me libertar, para ter a libertação verdadeira. E eu consegui, gente. Eu consegui essa libertação verdadeira. O Espírito de Deus, ele veio sobre mim, ele entrou em mim. Ele entrou, gente, e ele me batizou. E naquele momento eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu chorei daí, né, gente? Marcou a minha vida, mudou a minha vida, sabe? Quando ele veio sobre mim, foi muito forte, gente. Preencheu todo aquele buraco que tinha na minha alma, dentro de mim, tudo foi preenchido, sabe? Ele veio, sabe? Quando Deus, ele entrou na minha alma, ele me batizou, sabe? O meu comportamento, tudo mudou, gente, sabe? A minha vida mudou, o meu caráter mudou, Deus colocou a vontade dele dentro de mim, eu conheci ele pessoalmente, eu sei quem ele é, ele mudou a minha vida. E dentro de mim não existe mais esse buraco, esse vazio que eu tanto procurava preencher em coisas e pessoas. Vivia atrás de coisas e pessoas, aceitação social. Vivia atrás de aceitação social. Vivia atrás de fama. Ai, deixa eu fazer esse show aqui. Gente, eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais disso. Porque quando Deus, ele veio sobre mim, ai, gente, olha, ele mudou a minha vida, sabe? Ele preencheu, ele me completou. Ele preencheu aquele buraco que existia na minha alma, sabe? Foi maravilhoso, ele é maravilhoso, ele é tudo. Sabe? O sexo, a droga, as festas, relacionamento. Nada e nem ninguém pode te dar o que o Espírito de Deus pode te dar dentro de ti, dentro de você. E assim, ó, pessoal, mais uma coisa, é conversa fiada, gente, é mentira. É conversa fiada dessas pessoas aí fora que falam, ai, porque Deus está no coração de todas as pessoas, Deus está no coração de todo mundo. Gente, isso é a maior conversa fiada de toda a humanidade. Isso é a maior mentira que as pessoas podem falar. Deus não está no coração de todo mundo, não. Gente, o Espírito de Deus, ele é puro, ele é santo, ele é justo. E se uma pessoa, ela tá mentindo, ela vive na mentira, ela é injusta, sabe? Ela rouba, ela mente direto, sabe? Mesmo que seja uma mentirinha pequena, Deus, ele é justo, ele é santo, ele não vai vir no corpo de uma pessoa e vai entrar na alma dela e dentro dela se ela tá suja, se ela não se limpou, se ela não se lavou,
se ela não se arrependeu dos erros dela, se ela não se arrependeu das coisas erradas que ela já fez, se ela não se arrependeu, sabe, das injustiças que ela cometeu, Deus não vai entrar no corpo dela, jamais. Entendeu, pessoal? Então, assim, ó, gente, a Bíblia Sagrada é o único livro comprovado cientificamente que tudo que está escrito aqui é verdade. Isso já foi comprovado pelos cientistas, que tudo que está escrito na Bíblia Sagrada é verídico, é real, é verdadeiro. Você acreditando ou não na Bíblia Sagrada, ela é verdadeira. Já foi comprovado que tudo que diz nela é verdade, é verídico. Então eu vou ler aqui para vocês uma palavrinha, uma palavra da Bíblia que fala sobre a homossexualidade, que fala sobre esse assunto, e essa palavra me libertou, gente, porque foi isso que eu vim fazer aqui nesse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vim trazer liberdade. Foi isso que eu vim fazer nesse vídeo aqui. Eu não vim trazer algema e prisão para ninguém, eu vim trazer liberdade nesse vídeo. Liberdade. Então, pessoal, eu vou ler aqui para vocês a palavra de Deus, tá? É até bom que você comece a ler a palavra de Deus também, a Bíblia. Começa lá em Mateus, Marcos, Lucas. Começa a meditar na palavra de Deus, no que Deus fala, no que Deus diz. É muito bom que você também comece a fazer isso. O que a palavra de Deus diz, pessoal? Tá escrito aqui, Deus disse. Tá escrito assim, ó. Por isso tá escrito em 1 Romanos, gente, tá? Se você quiser procurar para acompanhar comigo, tá escrito em 1 Romanos, 1 Romanos, versículo 24, tá? Você pode conferir depois ou acompanhar comigo aqui. Tá escrito assim, ó. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamar mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, ou seja, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Quando diz aqui merecendo em si mesmos a merecida punição do seu erro, Deus está dizendo o que aqui pra gente? Sobre as pessoas do mesmo sexo se relacionarem e pegarem doenças sexualmente transmissíveis, pegar AIDS, pegar o sífilis, pegar a hepatite, pegar várias doenças aí. Continuando aqui, ó, gente, então aqui, ó, continuando aqui, ó, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, de homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Olha o que Deus continua falando pra gente, pessoal, na palavra dele. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem,
que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou seja, pessoal, a gente não está aqui para julgar ninguém. Eu não estou aqui para apontar o dedo para você. Eu não estou aqui para julgar ninguém. É até errado isso é injusto. As pessoas julgarem umas às outras, eu julgar você. Eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para isso, pessoal. Como eu falei, eu vim trazer liberdade nesse vídeo. Liberdade. Entendeu, gente? Então, assim, ó, o único que pode julgar é Deus. Deus é o juiz. E na Bíblia também fala, aqui na palavra de Deus também diz que a gente tem o poder de escolha, que a gente tem o livre-arbítrio, entende? Você tem o poder de escolher se você quer ouvir a Deus ou não. Você pode escolher, porque Deus, ele não quer para eles robôs, ele não quer pessoas, ele não quer máquinas, ele não quer robôs para ele que vão servir a Deus, que vão seguir a Deus, que vão buscar a Deus, sabe, por obrigação, porque são robô, porque são máquina. Deus não quer isso. Deus quer que você busque Ele para dentro de você, busque a vida que Ele quer te dar, o futuro que Ele quer te dar, mas Ele quer que você busque por tua conta, porque você está decidindo isso, porque você, pela sua livre e espontânea vontade, você quer Deus, você quer o reino dos céus, você quer Ele. Entendeu? Então Deus não obriga ninguém a nada. A gente acabou de ouvir aqui na palavra de Deus. O que a gente ouviu? Que Deus orientando, Deus aconselhando, Deus ensinando a gente. Entendeu? Ó, meu filho, vem por aqui, não vai lá, vem aqui, não vai por ali, vem por esse lado. Ele está ensinando a gente, o Espírito de Deus, ele está orientando a gente. Agora, se você não quer ouvir, porque você